De volta com o programa Universo Mais, você que assiste lá pelo Facebook, compartilhe com os seus amigos. A gente vai ficar muito honrado em você estar compartilhando todo o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. E olha, lá no Insta, Dani Marques01 é o meu pessoal, ou também Programa Universo Mais, ou não, segue os dois, tá? Os dois que eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente abastece com conteúdo dos bastidores aqui. É super legal, divertido. Dani Marques01, Programa Universo Mais nas redes sociais. Filma aí a telinha, compartilha que a gente replica você, tá certo? Marque o nosso arroba. Agora, eu vou falar, gente, eu tô animada hoje, sabe por quê? Eu tô com um look que tá me fazendo bem, sabe? Quando você se veste, você fala, pô, essa roupa é minha cara mesmo. E na loja Régia você sempre vai encontrar algo que é a sua cara. Eu encontro lá clientes de 13 e de 70, 80, como nós mostramos no programa especial dos avós. E no quadro Seu Estilo, a Dre sempre dá dicas muito legais para você montar, compor e achar, encontrar o seu estilo. Vem espiar qual será a peça que vai bombar nessa nova coleção. Já estou vestindo ela, que é a queridinha do momento, a bermuda. Eu sei que tem um monte de gente aí que vai torcer o nariz, mas essa peça ela promete ser sucesso em 2021. Selecionei aqui algumas peças para deixar ela moderna, fashion e pra gente querer usar muito ela nesse momento. Espia aqui o meu look, ó. Super moderninha. Essa camiseta cropped polo, que também é uma peça aí que vai bombar. Com a bermuda já fica um look mais moderninho. E nos pés um ponto de cor para deixar o look confortável e estiloso. Para as mais sofisticadas e modernas, eu selecionei o blazer com cropped branco e nos pés um mocassim mega fashion para deixar o look todo criativo. Para as basiquinhas de plantão, coloquei aqui uma camiseta branca com um pouquinho com a manga bufante e nos pés o claro, aquele tênis que vai com tudo. E para quem ama uma t-shirt toda divertida, que tal uma assim preta, com os escritos em colorido, que tem que ter uma corzinha, e nos pés um tamanco para deixar todo fashionista. Para você que tem um estilo todo clássico e ama uma estampa, vamos colocar a bermuda jeans com a camisa estampada e nos pés uma sandália de tira metalizada que deixa qualquer look arrumado, estiloso e clássico. E para quem ama um look total jeans, dê uma espiadinha nesse. Cropped jeans, casaqueto jeans com a bermuda, deixou o look super fashionista. E nos pés esse mocassim com essa pedraria que tá um must. Se identificou com algum dos estilos? Se joga e vá de bermuda. Olha, agora eu quero mostrar o meu look. A maioria dos jeans lá da Régia é da marca Gliss. Esse macacão também é da marca Gliss. Gente, é muito estiloso, né? Dá pra usar abertinho também com um top por baixo. Dá pra dobrar as manguinhas. Olha aí, ele vem com essa amarração que dá aquela marcada na cintura. Todos os botões são forrados com jeans. Esse botão super prático, tem botão não, esse bolso prático, tem um bolso também traseiro. E olha, ele é muito confortável, Elvis, vamos mostrar até embaixo. Ele é soltinho, ó, bem soltinho, lembra até uma pantalona. Olha, não é flare, né? Ele é todo soltinho aqui. Pode mostrar até embaixo, vamos mostrar, Elvis, ó, vai baixando, vai baixando. Maravilha, lindão, lindão. E já nos pés, aproveitando que tá embaixo, ó, tô com uma sandalinha super baixinha, muito bonitinha, confortável. Opa! Ó, bem confortável. Régia Moda, porque além dos looks lindíssimos, também tem calçados. Para quem nos assiste fora de Araraquara, a Dre tem cliente no Rio de Janeiro, tem cliente em São Paulo, cliente no Brasil inteiro, vai ter cliente em Maceió, tá? Então,
pode fazer a sua encomenda, tá certo? E agora, olha, o programa sempre com muita novidade para você. Para quem quer adquirir um imóvel, é importante que você fique atento a essa próxima conversa que eu tive com o advogado Paulo Franco, ele que é especialista em direitos do consumidor. Adquirir o imóvel próprio, eu lembro quando peguei as chaves do meu apartamento, a sensação boa que tive. É o sonho da maioria dos brasileiros. A gente vê muitas propagandas, parcelas pequenas que cabem no seu bolso, porém, depois de algum tempo, em alguns casos, o sonho pode virar pesadelo. Aquela parcela que era pequena sofre reajustes que já não cabe mais no orçamento familiar. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o advogado, especialista em direito do consumidor, Paulo Franco. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado à sua audiência. É uma história que acontece na vida de muitos brasileiros. Sem dúvida, Dani. É um drama familiar, né? Digamos, a pessoa com a casa financiada, o terreno financiado, onde ela pretende construir, às vezes já com uma obra em andamento, e de repente se vê na situação de não conseguir pagar as parcelas, né? Imagina só como que isso aflige as pessoas, as famílias, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Desmistificar um pouco, as pessoas às vezes se sentem culpadas, né, por não estarem conseguindo honrar suas parcelas, que não vão ter respaldo na justiça, né? Então, graças a Deus esse respaldo existe. Sim, sem dúvida, Dani. A aquisição de um imóvel, no mais das vezes, junto às empresas loteadoras e incorporadoras, configura uma relação de consumo protegida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E o fato da pessoa não conseguir mais honrar as parcelas num financiamento que muitas vezes é muito longo, de 10, 15 anos, com reajustes anuais, esse fato da pessoa não estar conseguindo pagar não retira dela os direitos que ela tem numa eventual rescisão, de reaver uma boa parte do que ela pagou, de ser indenizada por aquilo que ela eventualmente construiu e que vai ser deixado no terreno. Então essa é a situação, digamos, desmistificar, tirar das pessoas esse conceito de que ela está errada, de que ela não está cumprindo o contrato e que a justiça não vai dar respaldo a ela. Eu comentei sobre a publicidade, muitas vezes ela é mega atrativa, né? Lançamentos grandiosos com senhas, balões, as pessoas ficam ali ansiosas porque documentação muito simples, é só um comprovante de endereço, não precisa nem ter o nome limpo, mas por detrás disso existe ali um contrato, onde a maioria das pessoas às vezes não lê, onde esse reajuste tem ali algum juros abusivo, não sei se eu posso chamar dessa maneira. Como que geralmente acontece? Pós assinatura de contrato, quais são os principais problemas que essas famílias enfrentam? Então, o que acontece, Dani? Por se tratar de uma relação de consumo, o contrato precisa estar completo, bastante transparente, trazendo todas as condições, especialmente a taxa de juros remuneratórios que a gente fala, ou seja, a remuneração que a empresa vai receber pelo empréstimo do capital para a pessoa conseguir comprar o imóvel, né? No mais das vezes as pessoas não têm condição de fazer um pagamento à vista, então se envolvem num financiamento de longo prazo e por conta disso a empresa cobra uma taxa de juros remuneratório. É essencial e ilegal o contrato que não dispõe expressamente de quanto que é essa taxa, para que a pessoa não só saiba o quanto está pagando a título de juros, mas também numa hipótese dela receber uma indenização trabalhista, uma herança e quiser liquidar o financiamento, que ela possa ter de forma bastante transparente no contrato qual que é a taxa que vai ser regredida e ela poder fazer essa amortização parcial ou total do débito dela. Agora, o reajuste aconteceu, a pessoa já não consegue mais pagar aquela parcela. Isso. O que ela deve fazer? Muitos acabam fazendo acordos que não são bons. No primeiro momento a pessoa fala, não, vou conseguir, mas depois não consegue, acaba prolongando o prazo de pagamento.
Como fazer esse acordo? Então, o que acontece, Dani? A pessoa que, poxa, está com dificuldades de manter as parcelas em dia, a remuneração dela não está acompanhando os reajustes, o IGPM, que é um índice clássico desse tipo de contrato, praticamente todos os contratos que envolvem financiamento imobiliário se valem desse índice, ele está tendo um comportamento muito atípico, a variação do índice nos últimos 12 meses supera 30% e, ao mesmo tempo, estamos envoltos ainda numa fase de pandemia que trouxe uma crise econômica muito grande, as pessoas perdendo o emprego, perdendo renda e vendo a sua parcela, por outro lado, aumentar, né? Então, ela primeiro avaliar o seu contrato, levar para um advogado que tenha conhecimento do tema, para que ele avalie se o contrato contém as informações exigidas por lei que a pessoa tem direito de acessar. E é lógico que, na hipótese de não estar conseguindo mais pagar nas parcelas, buscar num primeiro momento um acordo com a empresa, uma repactuação que faça sentido, que não onere ela ainda mais, que não projete esse financiamento por muito mais tempo, de modo que só vai, digamos, jogar o problema para frente, mas que ele vai voltar a se apresentar novamente na vida da pessoa. E, se acaso as condições ofertadas pela empresa não serem adequadas, aí realmente buscar o respaldo da justiça que contemple esse tipo de situação e já pacificado nos nossos tribunais, que aquilo que você pagou você tem direito de restituir de 80% a 90% e ser indenizado daquilo que de boa fé você construiu no imóvel e que vai ser deixado. Então, na hipótese de rescisão, essas são as condições, digamos, que são respeitadas. Isso é muito importante porque geralmente não acontece. É comum, né, digamos, as empresas, às vezes, numa primeira abordagem, cobrarem determinadas taxas, imporem, né, uma restituição abaixo desse limite. Nessa situação, procure um advogado, vá atrás dos seus direitos, busque na justiça, digamos, uma regulamentação dessa rescisão. Eu vou até colocar uma situação aqui. Eu vi um loteamento, né, não foi nem na cidade de Araraquara. Quando eu fui me informar sobre a compra, eu tinha interesse, os corretores disseram, olha, por enquanto não tem, mas sempre volta um lote ou outro. O que me parece é que eles já contam com esses retornos, com essas pessoas que não vão conseguir pagar. É o que me parece, não sei. Então, acredito que, às vezes, esses aumentos, tal, não estou falando de todas as empresas, sabemos que tem empresas sérias, mas estamos aqui para abrir o seu olho, né? O olho de quem é consumidor, né? Estou colocando uma situação aqui que eles já sabem que um percentual volta. Claro. Né? Que as pessoas não conseguem pagar. Então, por que não fazer algo para que as pessoas consigam de fato, né? Para que seja, dá para lucrar fazendo certo, cobrando o correto. Isso mesmo. O principal, a tônica da conduta das empresas no âmbito dos contratos, que a gente chama de contratos de adesão, né? Essas pessoas não negociam essas cláusulas, né? O contrato é quase que um formulário em que a pessoa basicamente preenche com os dados pessoais e assina. Então, o tratamento disso é bastante rigoroso pela justiça, no sentido dessa transparência que tem que haver, e você observou realmente um fato correto. É comum, lamentavelmente, as pessoas não conseguirem pagar os terrenos, devolvê-los e eles serem recomercializados pelas empresas e, às vezes, isso entra até num ciclo de 2, 3 vendas sucessivas do mesmo imóvel por conta da impossibilidade de pagamento dos consumidores, né? Doutor, durante esse processo, essas pessoas, elas têm o nome negativado? Olha, Dani, como a pessoa vai manifestar a intenção de rescindir o contrato, o preço, aquilo que ela assumiu pagar, já não é mais exigível. Então a empresa fica impedida de negativar, de protestar, de sujar o nome da pessoa, porque ela já manifestou perante o juiz o interesse de rescindir o negócio. Agora, quem já está construindo no lote, quem construiu, quem está morando, como é que funciona? Recebe uma ordem de despejo? Tem que sair do imóvel? Não, Dani, no caso de você manejar uma ação de rescisão, tendo edificado de boa fé, que é mais das vezes o que acontece, a pessoa de boa fé se engaja num contrato desse para construir a casa própria, vindo a manifestar na justiça o desejo de rescindir, tem o que a gente chama de direito de retenção. Até que aquilo seja avaliado e ela seja indenizada pelo valor de avaliação, ela não tem a obrigação de entregar o imóvel. Somente depois de receber a indenização é que ela vai entregar o bem.
Eu conversei com o advogado especialista em direito do consumidor, Paulo Franco, sanando todas as nossas dúvidas, deixando as pessoas mais aliviadas quanto aos seus direitos. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Dani. E quando tiverem dúvida, procurar sempre um profissional que esteja respaldado aí de todo esse conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Sem dúvida. Mesmo sem conseguir pagar, você tem direitos. Vá atrás deles. Chegar numa clínica no horário que você bem quer. Não precisar marcar horário. Ser atendido por ótimos profissionais, com toda simpatia e um espaço amplo e agradável, com uma clínica super bem montada, é tudo que a COP Araraquara e a COP Campinas oferecem para você. Confira uma dica importante para os cuidados do seu sorriso agora. Uma das tendências atuais que tem deixado o sorriso de todo mundo perfeito são as lentes de contato. Será que aqui na COP tem esse tratamento? Vamos ver com o Dr. Tiago. Temos sim, Rafa. O tratamento estético, conhecido popularmente o tratamento dos artistas, que são as lentes de contato em porcelana, facetas, muda muito vamos dizer assim, a estética do paciente. Por quê? Com essas lentes de contato, essas facetas, a gente consegue mudar o formato do dente, a coloração, né? Devolvendo uma harmonia para o sorriso do paciente, deixando o paciente mais jovem, né? A gente faz muito aqui a faceta em porcelana, né? Toda a parte estética, para estar dando uma rejuvenescida nesse paciente. Sim. E o pagamento, doutor Tiago? Porque a faceta de porcelana, né, a lente de contato, ela costuma ter um valor que geralmente as pessoas não conseguem pagar. Temos inúmeras formas de pagamento. O importante é resgatar a autoestima e o bem-estar dos nossos pacientes. Ah, muito bem. Então, ó, você chega aqui, não agendou atendimento, não tem problema, você vai ser tratado da mesma forma. De segunda a sexta, das 8 até as 6h30 e de sábado, olha só, atendimento aos sábados, das 8 às 2 horas da tarde. COP, todo mundo trata aqui. Vem pra cá. Continuando na pauta sobre saúde, hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E nós saberemos mais sobre esse assunto agora. Estou aqui com o Dr. Lucas Bonadil, especialista em neurocirurgia, e eles vão nos falar, Dr. Lucas, o que é a esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. O que é isso, né? Complexo, eu falei. Na verdade, a esclerose múltipla é quando o seu organismo, as suas células de defesa que você produz para combater bactérias, micro-organismos que invadem o seu corpo, essas células naturalmente começam a combater as próprias células do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Elas vão combater células do sistema nervoso central, aquelas células que são os neurônios que conduzem, fazem o impulso nervoso e ela atrapalha a condução do impulso nervoso do cérebro, dos neurônios para outros neurônios. Esse impulso nervoso é combatido, ele dissolve a mielina, que é uma proteçãozinha gordurosa em cima desse neurônio, e consequentemente, esse sinapse, essa condução elétrica, ela acaba e fica lenta, e a pessoa passa a ter déficits neurológicos. E o que causa essa doença, doutor? Bom, o que causa a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, na verdade, não tem uma causa definida, uma etiologia, não sabe-se o que causa. É a associação de fatores genéticos próprios do organismo, né, no gene, com fatores ambientais, por exemplo, pessoas brancas, né, caucasianas, são mais comuns terem esclerose múltipla, sexo feminino, ele afeta mais a mulher do que o homem, a idade por volta dos seus abaixo dos 40 anos, por volta dos 30 anos começa os primeiros sintomas, né? E então é a associação de fator genético com o fator ambiental, o lugar que você vive. Existe até na literatura a possível envolvimento de um vírus, mas ainda não está 100% comprovado isso, mas tem essa pesquisa também. Quais são os sintomas da esclerose, doutor? Rafaela, a esclerose pode ter diversos sintomas. Depende do lugar do sistema nervoso central que ela inflama, que ela atinge. Por exemplo, ela pode afetar tanto a parte cerebral alta,
os nervos que vão para o olho, a parte medular. Então, um lugar que ela afetar, que ela causar o processo inflamatório autoimune, vai dar o sintoma. Por exemplo, ela pode afetar o nervo do olho, perder a visão, pode afetar alguma região do cérebro que controla a força, a sensibilidade. Então, o sintoma é variável de pessoa para pessoa. Não dá para você dizer um sintoma muito específico que se repete sempre. E o que pode diminuir a chance de progressão dessa doença? O que pode diminuir a chance de progressão são as medicações modificadoras da doença. O que são isso? São remédios desenvolvidos para conter o avanço e a progressão da doença no sistema imunológico. Você reduz a ação do sistema imunológico para ele não combater mais células próprias do seu corpo, que são as drogas modificadoras de doença. São diversas drogas de nomes complexos, difíceis até de serem falados dia a dia, e que tem que ser prescrito e acompanhado somente por neurologista, por pessoas que tratam a doença especificamente, né? E também tem um momento quando a doença começa, o primeiro surto, que é uma doença que dá em surtos, ela dá, melhora, passa. Muitas vezes melhoram totalmente os sintomas, fica sem sequela alguns pacientes, e aí pode recorrer algumas vezes. Essa é a forma mais comum, né? No surto inicial, geralmente são corticoides, drogas anti-inflamatórias até remitir o surto. A partir daí, acompanhamento regular para essas drogas modificadoras da doença. Doutora, a esclerose ela pode ser fatal e existe uma cura para ela? A esclerose normalmente não é fatal, porque a forma mais comum dela é a surto-remissão, aquela que dá um surto de doença, dá um sintoma neurológico, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, e isso melhora, resolve, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, com o tratamento do surto. No entanto, existem formas raras em que ela progride e não melhora os surtos, mas corresponde a, no máximo, 15%. O comum dela não é ser fatal. Você convive com a doença, você não morre da doença. Isso é algo que eu sempre escutei muito no dia a dia. Agora, cura, também não existe cura. Os remédios que eu falei, modificadores de doença, são remédios que eles reduzem a quantidade de surtos, de sintomas. Você segura, você inibe a doença para ela não surgir outras vezes. Consequentemente, se ele não dá sintoma, não dá sequela neurológica. Então, resumindo, é basicamente uma doença neurológica do sistema nervoso central, que não tem cura, mas que tem controle quando é adequadamente tratada e acompanhada pelo seu neurologista. Muito esclarecedor, doutor, muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.